A Premier League é, sem dúvida, a liga número 1 do futebol mundial. Beleza? Acho que todos concordamos, né? Ainda assim, ela nutre uma ambição curiosa, alcançar o mesmo patamar da NFL. Mas o que exatamente isso significa? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa comparação, entender como esses dois gigantes se enfrentam no campo econômico e, principalmente, por que existe um abismo tão grande entre eles. E, principalmente, por que a Liga Inglesa sonha em seguir os passos da poderosa Liga Americana. Bem-vindos ao Canto do Craque. Você sabia que os 20 clubes da Premier League movimentaram incríveis 7,63 bilhões de dólares na temporada 2022-23? Nenhuma outra liga de futebol no planeta chegou perto disso. Mesmo assim, esse número ainda não representa nem metade do faturamento da NFL, que no mesmo período atingiu impressionantes 18,7 bilhões de dólares. E meu amigo, minha amiga, surge a grande pergunta: como é possível que uma competição consumida quase exclusivamente dentro dos Estados Unidos arrecade tanto, mais que a liga do esporte mais popular do mundo? Para entender esse enigma, precisamos primeiro descobrir de onde vem todo esse dinheiro. A boa notícia é que tanto a Premier League quanto a NFL têm as mesmas fontes de receita: patrocínios, direitos de transmissão e renda dos estádios. A diferença está em quanto cada uma depende de cada fonte. No caso da Premier League, 53% da receita total vem dos direitos de transmissão, ou seja, do que é pago para exibir seus jogos ao redor do mundo. Outros 32% vêm dos patrocinadores, que investem pesado para estampar suas marcas nas camisas, placas e estruturas dos clubes. Já os 15% restantes vêm da venda de ingressos e produtos oficiais nos estádios. Só que na NFL, o cenário muda completamente. Lá, os direitos televisivos são ainda mais dominantes. Eles representam 67% de toda a receita. O estádio aparece logo atrás, com 23%, enquanto os patrocínios respondem por apenas 10% do total. Mas, mais do que as porcentagens, o que realmente importa aqui são os valores absolutos. Entender por que eles são tão diferentes entre si. Nesse aspecto, a Premier League leva vantagem no quesito acordos comerciais. Enquanto a NFL arrecadou cerca de 1,87 bilhão de dólares em patrocínios, a Liga Inglesa chegou a 2,47 bilhões de dólares, uma diferença de 32% a mais. E antes da gente seguir, vale um detalhe importante: a Premier League tem 20 clubes, enquanto a NFL conta com 32 franquias. Isso significa que a bolada total da Liga Inglesa é dividida entre menos participantes. Quando colocamos na ponta do lápis, a renda média por equipe com patrocínios chega a 124 milhões de dólares na Premier League, contra 58 milhões de dólares por franquia na NFL. Ou seja, aquela diferença de 32% no total da liga se transforma em mais de 100% quando olhamos por time. Uma disparidade que mostra como, mesmo em universos tão distintos, o futebol inglês sabe explorar como poucos o valor de sua marca. E olha, falando em valor de marca, deixa eu aproveitar para te contar uma coisa que também transformou completamente meu dia a dia. Durante muito tempo eu usava aquelas camisetas comuns, sabe? Aquela que amassa só de olhar, perdem o formato depois da segunda lavagem e ainda marcam o suor. Até que eu conheci a Insider. A tech t-shirt deles é diferente de tudo. Feita com tecido tecnológico, ela não amassa, não marca o suor e tem um caimento que parece feito sob medida. É o tipo de roupa que se adapta a qualquer rotina, seja gravando, viajando ou treinando. Mas o que realmente me impressionou foi o conceito por trás da marca. A Insider criou roupas pensadas para performance, estilo e praticidade, tudo ao mesmo tempo. A calça Future Form, por exemplo, é leve, versátil e perfeita para quem vive na correria. E a cueca? Bom, aí é outro nível. Conforto que só entende quando usa. Já falei aqui antes que vou fazer um vídeo só para falar da cueca. Se quiser experimentar isso, o link tá aqui na descrição. Com ele, o cupom O Canto do Craque já entra automático no carrinho e te dá 15% de desconto. E ele podendo chegar a até 35% com as promoções do site. E tem mais, cara. Além de garantir o desconto, você apoia o canal, porque a Insider faz parte do time do Canto do Craque. Agora bora voltar pro campo, porque a principal razão por
trás dessa diferença colossal entre Premier League e NFL está literalmente nas camisas. Enquanto quase todos os clubes da Premier League estampam marcas em seus uniformes e cobram caro por isso, a NFL proíbe completamente esse tipo de patrocínio. É uma filosofia bem diferente. No futebol inglês, essa prática virou uma mina de ouro. O Manchester City lidera a lista com um contrato gigantesco de 75 milhões de dólares anuais com a Etihad Airways, acordo que inclui não só o espaço na camisa, mas também os naming rights do estádio. Logo atrás vem o companheiro de Manchester, o United, que recebe 65 milhões de dólares da Snapdragon, empresa da Qualcomm. Depois aparecem o Liverpool e o Arsenal, ambos faturando 55 milhões de dólares, e o banco Standard Chartered e Emirates, respectivamente. Fechando o top 5, o Tottenham embolsa 45 milhões de dólares por ano com a seguradora Aya. Somando apenas esses 5 clubes, estamos falando de quase 300 milhões de dólares. Isso só com os patrocínios estampados nas camisas. Mas a coisa não para por aí não. Além da marca no peito, tem um outro acordo milionário, o da fornecedora de material esportivo, claro. Nesse campo, o Manchester United aparece no topo, recebendo cerca de 115 milhões de dólares por temporada da Adidas. Depois, o Manchester City fatura 70 milhões de dólares com a Puma. O Arsenal, 65 milhões de dólares com a Adidas. O Chelsea, também 65 milhões de dólares com a Nike. E tanto o Liverpool quanto o Tottenham recebem cerca de 35 milhões de dólares cada, também da Nike. Ou melhor, o Liverpool recebia da Nike, porque agora eles fecharam com a Adidas e vão receber a bolada de 80 milhões de dólares anuais. Somando tudo, é fácil entender porque o futebol inglês se transformou em uma verdadeira máquina comercial. A NFL, por outro lado, segue um modelo completamente diferente. Em vez de cada franquia negociar por conta própria, a liga assina um único contrato global com uma fornecedora. Atualmente, a Nike é responsável por todos os 32 times e garantiu esse direito até 2038, embora os valores exatos não sejam públicos. Estima-se que o acordo gira em torno de 220 milhões de dólares por temporada. E olha que curioso, se somarmos apenas os contratos de United, City e Arsenal, esse valor já seria ultrapassado. No fim das contas, o que explica a vantagem da Premier League é o alcance mundial do futebol e o mercado gigantesco criado em torno de seus produtos. Mesmo sem números oficiais, as estimativas apontam que os 6 maiores clubes ingleses vendem mais de 1 milhão de camisas por temporada cada. O Liverpool lidera esse ranking, chegando perto dos 2 milhões. Se considerarmos um preço médio de 100 dólares por camisa, estamos falando de algo em torno de 700 milhões de dólares anuais. E isso levando em conta apenas 6 clubes. Um verdadeiro império comercial vestido de futebol. A NFL, por sua vez, movimenta cerca de 400 milhões de dólares com suas 32 franquias, apenas em acordos comerciais. Parece um bom número, mas o verdadeiro trunfo da Liga Americana está em outro lugar: os direitos de transmissão. É aí que mora o segredo do sucesso financeiro da NFL. Enquanto os clubes da Premier League arrecadam em torno de 4,07 bilhões de dólares por ano com essa fonte de receita, as franquias de futebol americano chegam a um patamar impressionante, cerca de 12,7 bilhões de dólares anuais. Sim, mais de 3 vezes mais. É simplesmente absurdo. Não que o desempenho da Premier League seja modesto, pelo contrário, a Liga Inglesa fatura mais que o dobro da La Liga espanhola, sua principal concorrente. Mas quando olhamos para a NFL, é como se estivéssemos falando de outro planeta. E para entender por que isso acontece, a pergunta certa não é quanto a NFL ganha, mas sim por que as empresas estão dispostas a pagar tanto. Redes como ESPN, Amazon e até a Netflix desembolsam fortunas para ter o direito de transmitir os jogos, acreditando que conseguirão recuperar e multiplicar esse investimento. Como? Por meio de novos assinantes e principalmente da venda de anúncios publicitários durante as partidas. E é aqui que entra o poder incomparável da NFL dentro dos Estados Unidos. Nenhum outro evento esportivo ou programa de entretenimento chega perto da audiência que ela conquista. Para se ter uma ideia, entre os 100 programas mais assistidos nos Estados Unidos em 2023, 93 eram jogos da NFL. Nenhum jogo da NBA, nenhum de beisebol, nenhum
Nenhum outro esporte conseguiu aparecer nessa lista. Os poucos espaços que restaram ficaram para o Oscar, alguns eventos políticos e, olha só isso, partidas do futebol americano universitário. É um domínio absoluto. E se você acha que já viu tudo sobre esportes, se inscreve e vem comigo, porque tem uma coisa que vai virar sua cabeça do avesso. Porque não é só sobre quantas pessoas assistem, o diferencial está também em quanto tempo a bola não está rolando. Isso é ouro para os anunciantes. Enquanto o jogo de futebol oferece apenas 15 minutos de intervalo para comerciais, uma partida da NFL dura cerca de 3 horas. E 1/3 desse tempo, o jogo está parado. Isso significa que cada partida gera aproximadamente 1 hora inteira de espaço publicitário. E ainda tem o Super Bowl, a final da liga. O Super Bowl é a cereja do bolo. É o auge disso tudo. São exibidos entre 80 e 100 comerciais com duração de 30 a 60 segundos cada. Estamos falando de 5 vezes mais anúncios do que em um jogo de futebol. Por isso, as emissoras estão dispostas a pagar 12,7 bilhões de dólares por ano para transmitir a NFL. É a liga mais assistida dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, uma máquina perfeita de gerar negócios. Ela oferece um volume impressionante de oportunidades comerciais para recuperar e multiplicar cada centavo investido. E sobre o tema dos direitos de transmissão, há um ponto muito interessante. Como cada liga distribui esse dinheiro entre os seus times? A Premier League é conhecida por ter um dos sistemas mais equilibrados do futebol europeu. Mais da metade do valor total é dividida de forma igualitária entre os 20 clubes participantes. A outra metade é distribuída com base em critérios como posição final na tabela e audiência televisiva durante a temporada. Na prática, isso significa que o Manchester City, campeão da temporada 22-23, recebeu cerca de 176 milhões de libras, enquanto o Southampton, que terminou em último lugar, ficou com 104 milhões de libras. Ou seja, o primeiro ganhou 69% a mais que o último. Pode parecer uma diferença grande, mas em comparação com outras ligas, como a espanhola La Liga, é um sistema muito mais justo. Lá, os clubes do topo chegam a receber até 300% a mais do que os últimos colocados. Mas a NFL foi além e adotou o modelo mais igualitário possível. Todo o dinheiro dos direitos televisivos é dividido igualmente entre as 32 franquias. Não importa o tamanho da equipe, o número de torcedores ou o desempenho na temporada anterior, todo mundo ganha a mesma fatia. Com 12,7 bilhões de dólares distribuídos, cada franquia recebeu cerca de 400 milhões de dólares em receita. É um sistema que garante estabilidade financeira para todos e reforça o equilíbrio competitivo da liga. Por fim, temos a terceira grande fonte de receita das duas ligas, os estádios. E nesse quesito, de novo, a NFL leva vantagem. Em 2023, ela arrecadou cerca de 4,3 bilhões de dólares com receitas de estádio, enquanto a Premier League ficou em 1,09 bilhão de dólares. Essa diferença não se explica apenas pelo preço dos ingressos, mas também pela capacidade dos estádios e pela enorme variedade de produtos e serviços oferecidos dentro e ao redor deles. Para se ter uma ideia, a capacidade média dos estádios da NFL é de 69 mil lugares, enquanto a média da Premier League é de 41 mil. O menor estádio da Liga Americana, o Soldier Field do Chicago Bears, comporta 61.500 pessoas, o que já seria um dos maiores da Inglaterra. Para você ter uma ideia, isso é só um pouquinho a mais do que a capacidade de um dos estádios aqui da minha cidade, Londrina, o Vitorino Gonçalves Dias, o famoso VGD. Aliás, o Tubarão acabou de subir para a Série B, então respeito total para eles, hein? E é justamente comparando essas estruturas que dá para perceber como cada detalhe faz diferença. Enquanto alguns estádios europeus são compactos, nos Estados Unidos tudo é feito em grande escala, desde a capacidade até a experiência para o torcedor. Diferenças que ajudam a entender por que o futebol americano é literalmente um espetáculo de proporções gigantes. Mas como já dissemos antes, a questão não é só quantas pessoas cabem no estádio, e sim quanto cada uma delas está disposta a gastar. Um bom exemplo disso é o de Stan Kroenke, dono do Los Angeles Rams, da NFL, e também do Arsenal, na Premier League. Kroenke
construiu um verdadeiro império ao redor do estádio do seu time de futebol americano, o Hollywood Park. Esse complexo vai muito além do esporte. É um empreendimento imobiliário descomunal, que inclui um teatro para 6.000 pessoas, um lago artificial, escritórios, lojas, restaurantes e uma enorme área que ainda está sendo desenvolvida para hotéis e outras estruturas. Então, não é só um estádio, é uma máquina de gerar receita o ano inteiro. E Kroenke não é o único a pensar assim. A maioria das franquias da NFL já embarcou em projetos parecidos ou está planejando algo nesse sentido. A lógica é simples: transformar o estádio e seus arredores em centros de entretenimento e consumo, onde o torcedor não vai apenas assistir um jogo, mas viver uma experiência completa. E o mais curioso é que esse modelo está cruzando o Atlântico. Essas ideias estão chegando na Inglaterra, levadas justamente pelos investidores americanos, que, além de terem franquias nos Estados Unidos, possuem participação em clubes da Premier League. Hoje, metade dos times da Premier League, 10 dos 20, já tem capital americano. E isso muda completamente a lógica do negócio. E esse movimento da NFL também está ganhando muita força no Brasil. Em setembro de 2024, a Liga realizou seu primeiro jogo na América do Sul, com os Philadelphia Eagles enfrentando o Green Bay Packers na Neoquímica Arena, em São Paulo. A partida foi um sucesso e gerou um impacto econômico significativo na cidade. Dando continuidade a esse impulso, em setembro de 2025, a Neoquímica Arena recebeu outro grande confronto, Los Angeles Chargers contra Kansas City Chiefs, e o evento movimentou cerca de 330 milhões de reais, se destacando como um marco na expansão da liga no país. E ainda tem mais, as novidades não param por aí. A NFL já anunciou planos de realizar 3 jogos na temporada regular no Rio de Janeiro, entre 2026 e 2030, com o Maracanã como palco principal. Já imaginou? Além disso, já tem discussões sobre levar jogos para outras cidades brasileiras, ampliando ainda mais a presença da liga no país. Porque no fim das contas, não adianta apenas faturar muito. O que realmente importa é quanto sobra depois de pagar as contas. Em qualquer setor, o que define o sucesso de uma empresa é o lucro. E no futebol e no esporte não é diferente. Então, vamos falar da outra metade da equação, os custos. Os clubes de futebol costumam gastar mais do que podem para contratar jogadores. E tem uma razão clara para isso. Se quiserem crescer financeiramente, precisam vencer dentro de campo. E para vencer, precisam dos melhores atletas. Segundo o relatório da Deloitte, uma empresa de auditoria, consultoria e gestão de risco, na temporada 22-23, alguns clubes da Premier League gastaram mais de 90% da receita só com salários. O Aston Villa chegou a 92%, o Nottingham Forest a 94%, o Everton a 96% e o Leicester passou de todos, atingindo 116%, ou seja, gastou mais do que ganhou. Claro, há exceções. Tottenham e Arsenal, por exemplo, ficaram em torno de 50%, mas no geral, a média da liga foi de 67%. Por causa disso, a partir da temporada 25-26, entrou em vigor uma nova regra de controle financeiro. Os clubes não poderão gastar mais do que uma porcentagem específica da própria renda com salários. O limite é de 85% para times que não disputam competições da UEFA e 70% para aqueles que jogam torneios europeus. A ideia é clara: frear os gastos descontrolados e proteger os clubes da falência. Na NFL, por outro lado, o jogo é outro. E as regras sobre dinheiro são bem diferentes. Diferente do que acontece na Premier League, onde tem esse limite percentual de gastos com salários, a NFL trabalha com um sistema chamado teto salarial. E esse número é sagrado, não pode ser ultrapassado em hipótese alguma. Na temporada de 2024, esse teto foi fixado em 255 milhões de dólares por franquia. Se considerarmos que, em média, os times da NFL faturaram 584 milhões de dólares, isso significa que os salários representam cerca de 44% da receita total, um percentual bem mais confortável que o da Premier League, onde muitos clubes chegam a gastar o dobro disso. Mas o controle financeiro da NFL vai além desse teto. Existe também um acordo coletivo entre a Liga e a Associação dos Jogadores, a NFLPA, que funciona como uma espécie de negociação entre patrões e sindicatos. A lógica é simples: os jogadores, no fim das contas, são funcionários das franquias e a liga precisa garantir uma divisão justa do dinheiro. Por isso, esse acordo determina que 48% de toda a receita gerada pela NFL, tudo que vem diretamente da atividade esportiva, deve obrigatoriamente ir para os atletas. Vale ressaltar que esse número não inclui receitas paralelas, como o dinheiro que vem de empreendimentos ao redor dos estádios, por exemplo. Então, se ao final da temporada a soma dos salários pagos
títulos não atingir esse percentual de 48%, a liga ativa mecanismos automáticos de compensação, redistribuindo valores para que essa meta seja alcançada. O resultado disso é que as franquias da NFL têm total previsibilidade sobre seus custos. Elas sabem que os salários sempre vão representar algo entre 40% e 60% do faturamento, o que garante saúde financeira e estabilidade. E o mais impressionante, nenhuma franquia da NFL fechou o ano no vermelho até hoje. Nada de clubes quebrando, nada de times afundados em dívidas. O sistema simplesmente funciona. Já na Premier League, a realidade é bem diferente. Como vimos antes, vários clubes gastam mais do que arrecadam para conseguir manter elencos competitivos. E aí vem a grande questão: por que a Premier League não adota um teto salarial como o da NFL? Os donos dos clubes certamente adorariam ficar com uma fatia maior dos lucros, certo? Pois é, mas existem dois grandes obstáculos que tornam isso praticamente impossível. O primeiro é que, embora a Premier League seja a liga de futebol mais poderosa do planeta, ela não reina sozinha. Há concorrência, e muita. Se amanhã todos os clubes ingleses decidissem impor um teto e, digamos, reduzissem o salário de Mohamed Salah, bastaria ele olhar para a Espanha, Itália, Alemanha, França ou até mesmo a Arábia Saudita e encontraria alguém disposto a pagar o que ele vale, ou mais. Em outras palavras, o futebol é um mercado global e competitivo, e as ligas precisam gastar pesado para reter os grandes craques. Já na NFL é completamente diferente. Ela é única. Não existe outro campeonato de futebol americano com poder financeiro suficiente para roubar um Patrick Mahomes, por exemplo, e é justamente essa ausência de concorrência que permite à liga manter um controle rígido sobre salários e, consequentemente, garantir lucros consistentes ano após ano. O segundo grande problema da Premier League é o seguinte: o que acontece se os clubes resolverem bater o pé e se recusar a pagar salários milionários? Bom, a resposta é simples e nada animadora. Mais cedo ou mais tarde, esses times acabariam brigando contra o rebaixamento, e cair de divisão no futebol inglês é um desastre financeiro de proporções colossais. Tem um caso emblemático do Ipswich Town, que despencou economicamente depois de deixar a elite do futebol inglês. Se quiser que a gente faça um vídeo sobre esse assunto, escreve aqui nos comentários. Ou seja, os clubes da Premier League estão presos em um dilema cruel. Não podem deixar de gastar com grandes jogadores, porque precisam manter um elenco competitivo para continuar na primeira divisão. E ao mesmo tempo, esses gastos monstruosos corroem os lucros. Na NFL, essa história é o contrário. Ali não existe rebaixamento. São as mesmas 32 franquias todos os anos. E pronto, mesmo que uma equipe perca todos os jogos durante uma década inteira, ela continua na liga e segue recebendo sua fatia dos direitos de transmissão, algo em torno de 400 milhões de dólares por temporada. É uma estrutura blindada contra riscos esportivos e financeiros. No fim das contas, todas essas diferenças, especialmente no controle de custos, fazem com que a Premier League seja muito menos lucrativa do que a NFL. E isso tem uma consequência direta: os clubes ingleses valem menos no mercado. Em outras palavras, o preço que um dono pode pedir ao vender seu time é muito inferior ao que se vê no futebol americano. Quer um exemplo? O time esportivo mais valioso do planeta é o Dallas Cowboys, da NFL, avaliado pela Forbes em 10,1 bilhões de dólares. E o mais impressionante é que esse não é um caso isolado. Na NFL, nenhuma franquia vale menos de 4 bilhões de dólares, e a média entre as 32 é de 5,7 bilhões de dólares. Somando tudo, chegamos a 168 bilhões de dólares em valor de mercado, um número tão absurdo que supera o PIB de países inteiros, como o Equador, Marrocos ou o território de Porto Rico. Enquanto isso, na Premier League, o clube mais valioso é o Manchester United, estimado em 6,55 bilhões de dólares, seguido pelo Liverpool, com 5,33 bilhões. Mas, conforme descemos na lista, os valores despencam rapidamente. Times tradicionais como Aston Villa, West Ham ou Newcastle estão avaliados em menos de 1 bilhão de dólares cada. Ou seja, o abismo financeiro entre a NFL e a Premier League é simplesmente imenso e reflete perfeitamente o quanto o modelo americano de gestão e controle financeiro tem se mostrado muito mais eficiente e sustentável. A essa altura do vídeo, acho que já deu para perceber uma coisa: estamos falando de duas ligas completamente diferentes, tanto na forma como são administradas, quanto nos fatores que definem sua força econômica. Mas é exatamente isso que torna essa comparação tão interessante: entender como modelos
exemplos de outros esportes podem inspirar mudanças no futebol é algo fundamental se quisermos imaginar o futuro do jogo. A Premier League, por exemplo, tem buscado constantemente novas maneiras de aumentar os lucros dos clubes. As regras financeiras estão ficando cada vez mais duras, os controles de gastos mais rigorosos e, recentemente, até se cogitou algo impensável há alguns anos: implantar um teto salarial rígido, nos moldes do que já existe na NFL. Por enquanto, essa ideia ainda parece inviável, principalmente por causa da competição global. Afinal, o futebol europeu é um ecossistema aberto. Se a Inglaterra limita demais os salários, Espanha, Itália, Alemanha ou Arábia Saudita abrem os cofres e levam os craques embora. Mas quem sabe o que pode acontecer nos próximos anos? Se a Premier League continuar crescendo nesse ritmo e se distanciando cada vez mais das outras ligas do mundo, talvez chegue um ponto que ela possa sim estabelecer um teto salarial próprio, algo que funcione financeiramente, mantenha o equilíbrio entre os clubes e ainda seja alto bastante para impedir que qualquer outro torneio consiga competir. E se esse dia chegar, bom, aí o futebol europeu pode entrar em uma nova era, uma era onde o lucro e a sustentabilidade finalmente caminham lado a lado. Agora, imagina tudo isso, só que numa escala global, onde sem você saber, FIFA e UEFA estão travando uma guerra de bilhões. Clica aí no vídeo e descobre os bastidores desse confronto que pode mudar o futebol como a gente conhece.